Olá, seja bem-vindo uma vez mais ao seu programa Bíblia Aberta, um programa onde abrimos e estudamos a Palavra de Deus. Esta temporada o tema que estamos a aprofundar é o grande conflito. É um prazer tê-lo connosco para este estudo. Já sabe, pode acompanhar-nos através da televisão, no canal 186 da MEL, pode fazê-lo também através do YouTube do Novo Tempo Portugal ou ainda na rádio RCS em 91.2 da Grande Lisboa. Esteja onde estiver, é sempre bom saber que está ligado a Novo Tempo. Ao longo desta temporada temos visto que o grande conflito é real e que ele existe não só a nível cósmico, mas também ao nível das nossas próprias escolhas. A luz de Deus deve brilhar no cosmos, mas também deve brilhar nos nossos próprios corações. O título deste estudo é A Luz Brilha nas Trevas. Para nos ajudar a aprofundar este tema, temos connosco dois amigos. Daniel Simões, instrutor bíblico, bem-vindo Daniel. Obrigado. E pastor Pedro Esteves, bem-vindo também. Olá Paulo, é um prazer estar de regresso também. Muito bem, é um prazer estar convosco. Sobretudo para vermos este tema tão interessante como é A Luz Brilha nas Trevas. Este é um tema muito sugestivo. Este título mostra realmente que no meio da escuridão, no meio das trevas, a luz ainda brilha. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos dizer que Jesus é a luz, João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Cristo é a luz. Cristo é aquele que brilha na escuridão. Cristo é a palavra encarnada. Mas depois ele também diz que os seus discípulos são a luz. Em Mateus 5,14 diz, vós sois a luz do mundo. Nós também somos luz, na medida em que refletimos o caráter de Jesus, a imagem de Jesus. Não que nós tenhamos em luz em nós mesmos, mas nós refletimos essa luz que vem de Cristo. Mas também a palavra de Deus. Em Salmos 119, 105, diz, luz para o meu caminho é a tua palavra. Não é? Portanto, a palavra de Deus também é luz. E esta palavra, ela vai brilhar no meio da escuridão. Estamos a falar ali na idade das trevas, na Idade Média, onde a própria Bíblia ainda brilhou, e brilhou de uma forma extraordinária para muitas pessoas. Não é? Nós sabemos que, apesar da perseguição que existiu, apesar da perseguição que houve aos cristãos, ainda assim esses cristãos mantiveram-se fiéis a Deus, com o coração sempre na obra. Pelo menos um grupo, ou uma parte deles, não é? Que sempre funcionavam como às vezes esse resto de luz que ainda havia no meio das trevas, como dizias. E por conseguinte, Satanás, ao ver que a perseguição não fazia dificuldades ao povo de Deus, porque o povo de Deus sempre era consagrado, pelo menos aquele resto, aquele remanescente, como estávamos a falar, ele mudou a sua estratégia e permitiu que dentro da igreja cristã começassem a entrar heresias, erros doutrinários que confundiu muitos cristãos. Eu queria fazer uma pergunta neste contexto ao Daniel. Todos gostam de ser pais ou criadores de alguma coisa, não é? Todas as pessoas gostam disso. Deixar um legado. Não é? De que é que Cristo é esse pai ou que deixou esse legado e, por outro lado, que legado é que Satanás quis deixar também? Sim, Paulo, obrigado pela pergunta. Mas permite-me antes, se calhar, dar aqui uma pequena nuance, porque como dizia o pastor Pedro, nós estamos num tema em que o aspecto histórico é extremamente interessante. E é muito agradável quando nós começamos a ver, como tu falavas na Idade das Trevas, no início, quando nós queremos ver para onde está a luz, normalmente precisamos saber também onde é que nós estamos. E é interessante ver como é que a palavra de Deus nos apresenta os players do jogo. Uhum. E eu gosto muito de ver, e não queria entrar no tema sem passar em Apocalipse 12:9, que acaba por nos dar um bocadinho onde é que está aqui o problema. E o problema está em alguém que é expulso do céu e que está assumido como inimigo de Deus. E diz assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Uhum. Engraçado que começa aqui logo com dois nomes, que para nós, muitas vezes, falar em dragões, serpentes, pode não ter grande significado, mas numa mentalidade judaica em que todas as palavras têm significado e têm uma segunda intenção em termos das imagens que trazem, nós temos o dragão, algo que é destruidor, algo que é de meter medo, mas por outro lado temos a serpente, que era desde o Éden tida como sendo um animal astuto e o mais belo de todos os animais, algo que atrai. É mais subreptício, não é? Mais subliminar. Mais delicado na forma de agir. Enquanto que um é força bruta, o outro é mais subtil, dar a volta. E se nós formos a ver como é que tudo vai começar no início
da igreja cristã vai ser exatamente o dia-a-dia. Numa primeira etapa, a luta contra a perseguição, a fogueira, a prisão, a tortura, mas de repente parece que isto vai apagar e vai começar a funcionar um bocadinho mais sugestões, ideias novas, e devagarinho começa-se a ver o efeito que isto vai ter na igreja primitiva e que, aliás, penso que poderemos falar um bocadinho disto mais à frente. Agora, a pergunta que fazias, em termos de quem é que é este player e que nós somos pais, engraçado que quando vamos ao mundo hebraico, e ainda hoje o mundo judeu, eles têm um gosto muito grande pelas genealogias. Não é por acaso, quando nós abrimos o Novo Testamento, a primeira coisa que nos aparece é de onde é que vimos. E quando nós falamos aqui num grande conflito entre o bem, entre o mal, este player que é um dragão, uma serpente, qual é a origem deles? E então é aí que nós vamos poder cair noutros textos que nos vão ajudar um bocadinho com isso, nomeadamente em João 8,44, que nos vai apresentar que muitas vezes, quando nós estamos do lado das trevas, somos filhos de alguém. Podes ler? Esse alguém Podes ler que esse é texto? o pai da mentira. Vamos ler então, sim senhor. E diz assim, portanto, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Interessante, tu agora colocaste aqui dois conceitos muito importantes, a mentira e a verdade, não é? E no fundo o grande conflito também é um conflito entre estes dois pensamentos, entre a mentira e a verdade, não é? Deus que verdadeiramente é a verdade e ele traz a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e por outro lado temos o pai da mentira, que é Satanás. Então também há este conflito entre a verdade e o erro, não é? E nós vemos aqui que no tempo de Constantino isto foi algo que se concretizou na prática, porque muitas das doutrinas erróneas, muito do erro doutrinário começou a entrar precisamente na igreja cristã. Sim, e acaba por ser muito interessante, porque o próprio Cristo faz aqui uma diferença pequenina, subtil, mas que penso que não foi por acaso, é que em relação ao inimigo, ele identifica-o como sendo o pai de algo. A ele próprio, ele não se identifica como pai de nada. Ele identifica-se como eu sou a verdade. E vocês é que são meus filhos. Quase como que dando-nos a possibilidade de não ser apenas filhos, perdoem-me a expressão, do nosso pai, mas sermos filhos do próprio Cristo, porque ele é a verdade. E que no dia em que consigamos ser verdadeiramente filhos de Deus, então no nosso íntimo vai estar também o desejo de ser o que ele é, que é ser verdadeiro, ser a verdade, fazer encarnar a verdade. Encarnar a verdade, exatamente. Obrigado, Pedro. Porque o contrário também é verdade. Quando nós nos afastamos, quando nós buscamos o nosso eu e o meu dia-a-dia com os meus interesses, naturalmente eu vou cair no enredo de tentar vencer pelo engano, de tentar vencer não importa os meios. E aqui, muitas vezes, vamos cair numa expressão popular muito comum, que é não faz mal que ninguém sabe. Pois é. Mas a partir do momento que eu junto Deus na equação, há sempre alguém que vai saber. E daqui a importância de saber que realmente é uma luta entre a verdade e o erro. Porque pode haver muitos erros, mas verdade só consegue haver uma. Mas tu disseste uma coisa muito interessante e agora lembrei-me de um texto e já agora abro para todos nós vermos e lermos, em São João 17:7, em que o próprio Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui, e talvez Pedro possas também dar aqui um pequeno tópico, aqui a Bíblia é a baliza da verdade, é ela que nos bitola, digamos assim, o que é a verdade e o erro. Porque às vezes nós podíamos pensar que até que é para a nossa própria consciência, e se assim fosse, cada um de nós tinha uma verdade relativa, digamos assim, mas não é a nossa consciência que determina o que é a verdade, é a palavra de Deus. É por isso que o que nós precisamos de procurar incessantemente é o que está revelado. O crente precisa ter a humildade, até o ser humano precisa ter esta humildade, que o que nós sabemos sobre quase tudo, mas claro que Deus, ele é o mistério maior.
porque a sua natureza, a sua identidade, ele é o infinito. Portanto, Deus é por excelência o ser de quem nós só podemos obter informação a partir do que está revelado. Eu gosto de usar uma expressão quando penso e falo sobre Deus mesmo, a sua essência, que é: eu não sei o que Deus é. A única coisa que eu sei é o que está revelado sobre ele. O que significa que onde é que eu posso procurar revelação? Esta é que é a pergunta-chave, mesmo na questão do grande conflito. Ou seja, quando eu procuro alguma coisa em que eu me possa balizar e segurar, o que eu tenho que procurar é onde é que há uma fonte segura de revelação. É por isso que tu dizias, a nossa consciência, o nosso interior, pode ter alguma revelação? Pode. Nós não podemos retirar de todo o facto de que Deus também se revela a nível individual. Mas a revelação de Deus a nível individual, ela é sempre em coerência com aquilo que já está revelado. Por isso Deus pode se revelar a mim trazendo, por exemplo, um pensamento, uma ideia, uma convicção, uma vontade de arrependimento, um chamado. Eu, se hoje me encontro aqui, é porque na minha vida, todos os dias o sinto, mas consigo recordar-me de momentos em que eu tive uma impressão tão profunda de que Deus quase me apareceu e colocou em mim. Se calhar nós todos aqui sentimos mais ou menos, conseguimos identificar momentos da nossa vida em que foi assim, claramente Deus falou-me. E alguém que esteja fora diz assim, mas como é que sabes que Deus te falou? Mas também não deixa de ser muito interessante que aquilo que vivíamos desde o início dos tempos da Igreja Cristã é que realmente havia uma grande luta para que as pessoas não tivessem acesso a essa palavra de verdade. Porque realmente uma das formas fáceis de enganar alguém é mantê-la na ignorância. Claro. E se Cristo é verdade, se a sua palavra é verdade, mas eu de alguma forma for impedido de ter contacto com ela, eu, se for a confiar apenas no meu conhecimento, eu posso não ter a informação suficiente para tomar escolhas em consciência. E daí a importância, como dizia o pastor Pedro ainda há pouco, a importância de nós estudarmos, de abrirmos a Bíblia, de fazermos o que estamos a fazer neste momento e conseguirmos buscar na fonte, naquilo que revela o lado do bem, porque o lado do mal é muito fácil reconhecê-lo. Mas o problema é que quanto mais convivermos com ele, mais difícil vai ser identificar o lado correto. E daí a importância de termos um farol ao nosso dispor que nos mostre realmente onde é que está a bitola, claro, que nos ajuda a ver o rumo. Jesus dizia que a verdade vos libertará, certo. Porque a mentira é uma forma de aprisionamento. Claro, eu quando não sei ou estou enganado, não consigo tomar decisões que sejam corretas. Então, a Bíblia é o foco essencial da revelação de Deus, porque nela está o que Deus quis revelar. Nela está o que Deus considerou como essencial estar revelado. Portanto, seja sobre Deus, seja sobre a nossa própria vida, sobre o universo, o que nós sabemos é o que está revelado. Sim. E Deus também se revelou através do seu Filho, porque nós temos Cristo como o nosso exemplo. E o que é que Jesus disse quando Satanás o tentou no deserto? Está escrito. Não é? Ele próprio foi a reconhecer nas Escrituras para usar-se a si próprio para dizer assim, o que está escrito é a verdade. E, portanto, defendeu-se de Satanás dessa mesma forma, não é? E hoje também está escrito, não é? E por isso estamos aqui, não é? Estamos aqui para abrir, por isso a Bíblia é aberta, não é? Para abrir a Bíblia. Exatamente. E descobrir nela aquilo que é importante. Bem, mas avançando um pouco mais, sabemos que, por um lado, Satanás permitiria ou quereria que dentro da igreja várias heresias entrassem para deitarem a verdade por terra. Aquela verdade pura que existia no início, ela foi desvirtuada por algumas heresias. Né? Exatamente. E eu tenho aqui algumas heresias que eu gostaria até talvez de identificar um pouquinho, né? Algumas coisas que foram entrando na igreja cristã, porque isto no fundo é a Bíblia mais a tradição, ou a Bíblia mais algum pensamento, alguma prática pagã que foi entrando dentro da própria igreja e que não está escrito, digamos assim, na palavra de Deus, mas que foi sendo introduzidos e Satanás quis que isso acontecesse. Por exemplo, a união da igreja com o Estado é um exemplo, a infidelidade da igreja romana é um exemplo, a própria idolatria, quando sabemos que nos 10 mandamentos Deus diz que nós não devemos fazer imagens de escultura nem nos encurvarmos a elas, mas a idolatria, os ídolos foram entrando dentro da própria igreja cristã,
a adoração dos santos e sobretudo dos santos mortos, a canonização dos santos, a própria imortalidade da alma, que nós sabemos que não está revelada na palavra de Deus, mas que entrou talvez devido a um ponto ao pensamento grego, não é? Da questão que a alma não morre, a doutrina do inferno e do purgatório, que não está especificada na Bíblia, que seria desta forma, e foi introduzida também um pouco na cultura cristã, o batismo dos bebés. Não há na Bíblia nenhum bebé que tenha sido batizado, mas sim adultos por imersão, porque os adultos é que sabem ou procuram ter conhecimento da verdade e tomar a sua decisão consciente. Por exemplo, a intercessão pelos mortos, o dogma da transfiguração, a mediação humana entre Deus e os homens, quando a Bíblia diz que Cristo é o único mediador, enfim, vários erros. O domingo, por exemplo, como dia sagrado, em vez do sábado bíblico, porque não há nenhuma vez que a palavra domingo sequer entre na Bíblia, ou apareça escrito na Bíblia, mas o sábado, desde o Gênesis ao Apocalipse, nós sabemos que o sábado foi o dia que o Senhor escolheu para ser santificado, a salvação pelas obras, enfim, vários foram as doutrinas ou as heresias que entraram na Igreja. Por isso, Pedro, no início, a Igreja Cristã, como um rebanho de crentes, ele foi assaltados, digamos assim, de forma doutrinariamente. Não é? Que marcas é que nós vemos naquele tempo e que marcas é que ainda hoje existem? Sim. Eu acho que continuam a existir marcas, talvez mais importante até do que olhar para uma lista, e a que tu fizeste aqui é profunda, é muito relevante, identifica cada um desses itens que identificaste como temas extra-bíblicos, fora da revelação, que entraram nas práticas, na cultura, como disseste bem, porque o cristianismo tornou-se em grande parte uma cultura, que também é uma cultura eclesiástica, claro, mas também é uma cultura de vida, é uma maneira de encarar o mundo. O cristianismo é uma cosmovisão, uma mundivisão, uma forma de ver o que está à nossa volta e interpretar a realidade. Deste aí exemplos muito poderosos desses temas que foram criando esse banho de cultura, mas eu gostava talvez de situar em relação a essa pergunta de como é que nós hoje vemos estas marcas ainda, mais do que em temas concretos, em coisas um pouco mais gerais, porque elas depois podem ter aplicação de várias formas. Talvez, acho que seria útil para isso lermos o texto que está em Atos, no capítulo 20. Vamos então abrir a nossa Bíblia. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo aqui está a falar, é Lucas que escreve, claro, mas num contexto em que Paulo está a falar. Eu vou talvez ler aqui do 27 ao 32. Acho que é um texto que tem uma dimensão até profética, este texto. Porque ele, como toda a profecia, no fundo tinha uma aplicação àquele momento, mas claramente apontava para a realidade futura da própria igreja. E os alertas do apóstolo eram os seguintes. Versículo 27 então. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Agora vêm os alertas. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos, detalhe muito interessante, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos eu não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós, e agora, pois, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Texto belíssimo. Paulo, o que é que eu identifico aqui, que eu acho que é muito importante para nós compreendermos? O apóstolo Paulo identifica 2 formas de ataque à igreja e ao povo de Deus. Estas eu considero que são as marcas que permanecem hoje. Porque a forma como o inimigo vai atacar, embora de maneira específica ela pode alterar-se ao longo do tempo, mas no fundo representam 2 formas essenciais de ataque que o apóstolo aqui registou. Quais são essas 2? Ataques externos, que vêm de fora para dentro, e ataques internos, que acontecem dentro da própria cultura da igreja cristã. Vamos identificar do que é que podemos falar de ataques externos. Obviamente que os ataques externos são aqueles que vêm da parte de quem tem poder para impedir que o cristianismo exista.
Globalmente, os ataques externos que nós temos visto e conhecido mais ao longo da história são perseguições. As perseguições, elas podem ter, obviamente, várias formas, mas nos tempos da Igreja primitiva nós conseguimos identificar, temos falado com certeza aqui e vamos ainda falar ao longo desta temporada de alguns desses ataques. Mas eu até queria relembrar-vos uma coisa aqui que eu acho que é importante. Cristãos ainda hoje são perseguidos no mundo. Eu há pouco tempo li um relatório, porque existe um observatório no mundo cristão, precisamente para observar e tentar trazer, no fundo, mostrar esses números e esses dados para trazer para a comunidade em geral conhecimento sobre isto. Hoje estão estimados a haver 365 milhões de cristãos que são perseguidos. Na verdade, a igreja cristã e a prática cristã é, de longe, a prática religiosa mais perseguida no mundo. Hoje, eu estou a falar aqui em 2021, o ano em que estamos a gravar é 2024, embora, quem sabe, a mídia já sabemos que alguém nos pode ouvir daqui a 10 anos, mas estamos a situar para dizer, no tempo em que nós vivemos, que é um tempo de grandes liberdades, atenção, porque no mundo muitas pessoas são perseguidas. E o mundo cristão é o mundo mais perseguido. Portanto, nós podemos dizer que ainda hoje continuam estas marcas de que os cristãos em muitos lugares do mundo são perseguidos. Aqui está um exemplo do que são ataques externos. Obviamente que outro ataque que nós poderíamos definir como ataque externo, este já não é um ataque físico, porque estas perseguições que eu estou a falar são cristãos que são mortos, em alguns casos mesmo, mas muitos são torturados, presos ou então fortemente atacados nas suas liberdades. Mesmo que é o caso, por exemplo, de famílias que, em muitos lugares do mundo, se alguém numa família se converter, vai ser fortemente pressionado pelo resto da família. Isto são formas de perseguição. Mas, obviamente, que existem ataques que são de natureza mais intelectual, por exemplo. Estes são ataques externos. Obviamente que todas as pessoas que, por exemplo, ridicularizam os cristãos por crerem em Jesus... O ataque à sua liberdade religiosa, por exemplo. Claro. O ataque a liberdades de diversas formas, mas depois há os ataques que têm uma natureza mais intelectual, claro. Que é, no fundo, o ataque à crença em si. Ora, isto são ataques externos, mas não podemos esquecer que o apóstolo Paulo, aqui nesta colocação, ele falou muito sobre ataques internos. Ora, os ataques internos, Jesus, por exemplo, já tinha advertido sobre isto. Lembram-se que Jesus falou várias vezes de falsos profetas. Mateus 24. Mateus 24, Marcos 13, e há outros exemplos nos Evangelhos que Jesus dizia: vão-se levantar falsos cristos, curiosamente utilizou essa expressão, falsos profetas, e Jesus disse que eles fariam sinais e prodígios tais que, se possível, até enganariam os escolhidos. Portanto, alguém que é um falso Cristo ou um falso profeta e que faz sinais e prodígios que até podem enganar os escolhidos, significa o quê? Que isto é um ataque à verdade e ao povo de Deus, mas é um ataque interno. Porque eu só vou ser enganado se alguém utilizar uma linguagem, um conteúdo que me parece verdadeiro. Na verdade, para ser um falso Cristo ou um falso profeta, eu tenho que trazer uma mensagem que parece ser da parte de Deus. Sim. E o apóstolo Paulo aqui diz mesmo, entre vós, daqueles que aqui estão. Ora, está essa expressão que eu há bocadinho na leitura até sinalizei. Este entre vós significa o quê? Que nós vamos ter pessoas que vão falar, que vão exortar, que vão ensinar, que aparentemente falam da parte de Deus. Mas se é um falso profeta, e nós sabemos que o profeta é a pessoa que faz a ponte entre Deus e os homens, porque o profeta é escolhido por Deus, não é escolhido pelos homens. Portanto, essa ponte ele é o mensageiro da parte de Deus. Eu tenho que ter algumas evidências de que posso confiar naquela palavra. É por isso que o falso profeta tem uma mensagem, pode ser até uma atitude, que parece vir de Deus, mas não vem. E é por isso que os ataques internos, e nós estávamos um pouco a falar sobre qual será a estratégia de Satanás. E eu considero isto, os ataques internos são muito mais exigentes, difíceis e perigosos do que os ataques externos. São, sem dúvida. Porque se eu tenho um inimigo externo, eu identifico. Ou fujo, E eu defendo-me. defendo-me. Repara o que diz no versículo 31. Portanto, vigiai. Se vem de fora, eu vigio. Exatamente, eu escondo-me, eu faço alguma coisa, nem que eu tenha que fugir. Estávamos a falar daqueles milhões de pessoas que estão em países hoje ainda, em que são atacados. Opa, o que essas pessoas podem fazer, olha, é fugir desses países, é pedir asilo, que aliás acontece. E normalmente os países de matriz cristã, acontece com muita frequência, dão asilo a cristãos perseguidos que vêm de outros países. Agora, os ataques internos, eles são muito mais exigentes.
porque eles são enganadores, e por isso é que a sua mensagem é uma mensagem que atrai. Nós precisamos estar muito atentos, porque a profecia é clara. Os falsos profetas existirão até ao fim. E talvez até particularmente no tempo do fim, que é o tempo profético em que nós vivemos. Ora, hoje, que aspecto poderão ter falsos profetas? Precisamos de estar alerta sobre isso. Se me permites, Daniel. até eu acho muito interessante, quando nós vamos ao verso 30, nós temos ali uma dicasinha deliciosa. É que estes falsos profetas, estes lobos que andam no meio disfarçados, eles levantam-se para arrastar Sim. discípulos atrás deles. Eles atraem, nos convencem. Portanto, temos aqui uma ideia de liderança, Sim. de alguém para seguir, numa altura em que nós vivemos uma cultura de ter influencers, pessoas a quem seguir, que dão mensagens atrativas, pintadas aqui e ali com coisas que fazem sentido, mas que quantas e quantas vezes vamos acabar por ver que são completamente vazias de sentido. Claro. E de felicidade. Não têm, prometem ser, mas depois não são. A tal ideia da mentira. Eu vou atrás de algo como se fosse verdade e chego ao fim e o que eu tenho é uma mão cheia de nada. E se nós formos a ver, ao longo de toda a Idade Média, o que estava sempre à frente era quem era o líder. Quem era a supremacia religiosa, quem era a supremacia política. Hoje em dia, se formos a ver pelo mundo fora, nomeadamente nos regimes comunistas, mas não só, continua a haver exatamente o mesmo dilema. A quem é que eu vou estar a seguir? Quem é que é a pessoa que é a figura do momento? Mas no mundo cristão acontece a mesma coisa. Quando o mundo cristão deixa de olhar para Cristo como sendo o modelo, aquele a quem seguir, quando os líderes religiosos deixam de apontar para o alvo e começam a preocupar-se com o ter discípulos que venham atrás de mim, aí está o grande primeiro passo para descambarmos completamente na nossa relação com Cristo. Tal como acontecia com Pedro quando andava sobre as águas, enquanto ele manteve os olhos no Mestre, a coisa funcionou. Quando deixou de ter esta ligação com o Mestre, Afundou-se. perdeu-se. Mas reparem que aqui a exortação é muito interessante, porque aqui a exortação desta questão que nós estamos aqui a falar está no versículo 31. O apóstolo Paulo volta novamente à Bíblia e volta novamente aos ensinos que são bíblicos, porque ele diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei de noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Portanto, o apóstolo Paulo, durante 3 anos, os ensinou na palavra, os doutrinou na palavra. E ele diz: vigiai, não se esqueçam da palavra que eu vos deixei, não é? Portanto, a palavra também nos ajuda a saber o que é um falso profeta e que doutrinas falsas é que estão a entrar, É que por estão a isso ser que vinculadas. isso é tão verdade que nós podemos afirmar que a única grande salvaguarda contra falsos cristos ou falsos profetas é conhecer o Evangelho. É conhecer de uma maneira tão profunda o que é a revelação, como dizíamos há pouco, para que sejamos capazes de identificar a imitação. Porque, na verdade, neste panorama, neste esquema ou tática satânica que nós encontramos, o segredo já não está em ser capaz de identificar o inimigo, que vai ser o dragão. Isto vai conectar com a metáfora que tu usaste há pouco. Identificar o dragão é fácil. Ele vem com fogo a voar pelo céu e digo aquilo deve ser, ele até parece horrível, portanto tem que ser horrível. Agora, identificar estas formas de evangelho que são atrativas, causam impacto, têm seguidores, é muito mais difícil. Logo, a nossa salvaguarda é conhecer bem o evangelho, é estar firmes na palavra, é estar conscientes do que está revelado. E isto faz-se, obviamente, através do estudo, da compreensão, do aprofundamento, para que, diante da falsidade, a verdade vai sempre brilhar mais alto. Sim, e nós temos aqui uma revista para o ajudar nesta pesquisa da verdade. O que é o pecado, como surgiu o mal, como se libertar da dor. Esta é a cura, é um guia de estudo da Bíblia, a cura do pecado. Este guia da Bíblia vai ajudá-lo certamente no seu crescimento de fé e na procura desta verdade que nós estamos aqui a falar. E a boa notícia é que este guia é completamente gratuito. Só tem que enviar uma mensagem ou de SMS ou até WhatsApp para o número 933 939291 933 939291 e pedir a cura do pecado. Vou repetir o número 933 939291 e tenho a certeza que este guia de estudos será fundamental para si e para a sua família. Não pode perder esta oportunidade. Muito bem, estamos a falar da verdade, estamos a falar do erro, estamos a fazer a distinção entre a verdade e o erro. Temos que dizer aqui claramente que só Deus é infalível.
não Sem é? dúvida. Só Deus é infalível, os humanos todos falham, mas há esses lobos devoradores que entram no rebanho, eles têm uma intenção, são intencionais, eles não vão lá e vão descobrir esta verdade e vão partilhar esta verdade de uma forma inocente, eles fazem-no de uma forma intencional. Daniel, que ferramentas é que nós temos para distinguir essa verdade do erro? Essa é que é mais outra pergunta-chave, porque realmente, com tanto erro a circular, às vezes vem logo a questão de em quem confiar, onde é que eu posso ir buscar respostas. Tu ainda há pouco citavas João 17:17, que é santifica-os na verdade, a palavra é verdade. É fácil dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, é fácil dizer que é nela que temos a resposta, mas rapidamente começa a surgir um argumento, que é qual parte? Será que é tudo? Não será que há aqui histórias que são mais alegóricas e só para contar ideias? Ou será que é mais fidedigno e real? E é engraçado que, bem já na fase final do ministério de Paulo, quando ele se dirigia a um jovem, ele teve exatamente esta preocupação de poder-lhe apresentar que base é que ele podia ter quando se dirigisse à Escritura. E então temos em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16, a forma como Paulo via a palavra de Deus. E diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. É engraçado que Paulo não vai aqui falar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Fala o toda. livro de história, toda a Bíblia. Isto logo por natureza abre-nos um princípio muito importante para todo aquele que queira aprender mais sobre a Bíblia. Eu não preciso de depender de alguém que me venha dizer que partes é que eu devo olhar mais e que partes é que eu posso deixar mais para trás. Se toda a Bíblia é inspirada, então posso ter a confiança que ela vai ser coerente entre si. Eu posso ter a certeza que se as histórias estão lá, é para me ensinar alguma coisa, porque toda a história que está lá teve um propósito. Deus inspirou para que pudesse chegar a mim no momento em que eu precisei de ouvir. Afinal de contas, como é que eu podia ter a noção que Cristo é amor? Como é que eu podia ter a noção que existe um plano da salvação se não fosse a Bíblia? Basta dizer, se em um dado momento, por exemplo, eu disser que a história da criação é uma mera história, isso faria automaticamente um problema muito grande. Não era só lá o início de Gênesis que ficava hipotecado. O próprio Cristo, que se refere ao Gênesis como sendo uma realidade, passaria a ser alguém que não dizia a verdade. E estava a usar histórias como se fossem realidade. Se ele não é o Criador, então também não poderia recriar. E o seu poder estava limitado. E de repente aquilo que parece uma alteração sem qualquer problema, e simplesmente considerar que uma história afinal não passa de uma história, e todo o plano da salvação, todo o decurso do relato bíblico e da nossa própria razão de existência vem posta em causa. Só há uma maneira de eu poder olhar o cristianismo, só há uma maneira de eu poder encarar uma esperança para o meu futuro. É crer que realmente existe alguém acima do ser humano que quer-nos o bem e que se apresenta como digno de confiança, porque ele é a verdade, sempre diz a verdade e não pode ir contra o seu próprio caráter. Esse é um dos grandes enganos de Satanás. Para mim, um dos maiores enganos de Satanás é levar-nos a crer que fora das Escrituras o nosso raciocínio é mais importante e superior às Escrituras. Ou seja, adaptar as Escrituras à nossa própria maneira de ver as coisas. Este, para mim, é um dos grandes enganos de Satanás. Nós temos uma ideia pré-concebida e vamos tentar encontrar nas Escrituras algo que apoie essa nossa ideia pré-concebida. Ou seja, não pedimos a ajuda do Espírito Santo para que, de uma forma neutra, possamos compreender aquilo que lá está escrito. Aliás, esse pensamento é um dos principais inimigos da formação de conhecimento científico. Porque nós temos a tendência para que, quando há uma divergência de opinião, começarmos a discutir as nossas conclusões. E a minha discussão é melhor que a tua, ou vice-versa. Quando o que deveríamos estar a ter consciência é: porque é que eu chego a esta conclusão? Quais foram as bases que eu tomei como certas? E muitas vezes o problema é que eu estou a basear as posições que eu vou tomando, as experiências que eu faço, a observação da realidade que eu faço está condicionada pela minha história.
Basta dizer, alguém dizia, eu vejo a realidade pelos óculos das minhas cicatrizes. Aquilo que me foi acontecendo ao longo da história vai condicionar a forma como eu vou ver as coisas, e daí os mal-entendidos. E daí quando chegamos a uma altura em que eu estou com tanto engano à minha volta, só há uma coisa que me pode dar segurança. É se eu tiver uma verdade inabalável, em que eu posso confiar e que eu posso fazer dela a minha pedra base para eu assentar os meus pés. Aquilo que tu estava a dizer, aquela parte do toda, não é? Eu gostava de ler aqui um outro texto que fala também disso. E vai introduzir aqui a noção do Espírito Santo ser aquele que nos ajuda e nos guia nessa verdade. Porque ele vai dizer assim em São João 16, 12 e 13. É o próprio Cristo que vai dizer assim. Ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar aí agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, isto é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele vos guiará em toda a verdade. Portanto, o Espírito Santo que vai ajudar-nos a compreender a palavra de Deus. Pedro, porque é que Satanás, desde o Éden, nos apresenta a ideia de sermos mais conhecedores ou mais iluminados? Verdade, eu acho que esse é um grande engodo de Satanás. Precisamos estar muito atentos e alerta sobre ele. Gostava de deixar aqui uma ou duas ideias sobre isso. Penso no conselho, no sábio conselho de Provérbios 16, 25. Um texto muito conhecido diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas que o seu fim é a morte. O que quer dizer que, aplicado isto a várias realidades, há coisas que são atrativas e parecem muito interessantes. E o problema é esse, há ideias que são realmente atrativas, que de muitas dimensões parecem ser ideias fortes, relevantes. Penso também no texto conhecido de Isaías 53, que a certa altura faz esta advertência de que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Quer dizer, nós seres humanos temos muito este problema, nós desviamos-nos muito facilmente do caminho. Somos facilmente atraídos para coisas que nos desviam do caminho. A ligação que faço com isto em relação à tua pergunta é que pode até parecer estranha esta ligação entre saber mais ou conhecer mais e haver aqui uma ação diabólica em relação a isso, mas eu acho que a palavra-chave, o conceito-chave para entender isso é o conceito de independência. Ok. Para o ser humano é muito atrativa a ideia de independência. Não é só uma questão de ser atrativa, até podemos dizer que é a lógica do desenvolvimento humano. Nós progressivamente tornamos-nos seres mais independentes. Do ponto de vista biológico, isto é um facto. Nós nascemos bebés e, portanto, totalmente dependentes, como sabemos. Não é? Ali nós, se não fosse a mãe e o pai a tomar conta, nós simplesmente morreríamos. Portanto, o ser humano ele nasce como um ser totalmente dependente, e o nosso processo de desenvolvimento, podíamos dizer que é um processo é uma caminhada de dependência para a independência. Por isso é que a criança ainda é muito dependente, mas começa a descobrir o mundo. O adolescente quer ganhar uma independência que ainda não tem maturidade para a ter, não é? Por isso está um pouco em rebuliço e comete algumas asneiras. E depois, é claro, vamos aproximando da idade de adulto, em que a natureza do adulto é ganhar todas as condições para ser independente. Ora, qual é o risco? Porque é que eu digo que este é um conceito-chave? É porque se é verdade que ganhar independência é um processo natural, ele tem um risco associado. É a ideia de que, na verdade, eu sou suficiente ou autossuficiente. É por isso que uma das provas de imaturidade, mesmo quando atingimos a idade adulta, é quando nós convencemos de que já sabemos tudo. Sabemos que há uma idade, não sei exatamente qual, se há uma idade, se há um número certo, porque isto depende um pouco de pessoa para pessoa. Sim. Mas temos que admitir que há uma idade em que nós, talvez ali nos 20 e tal anos, em que nós começamos estamos no auge, muitas vezes dizemos, é o auge da idade, e nós convencemos, temos tanta força física, aprendemos muito, de repente parece-nos que nós somos capazes de tudo. Às vezes é a idade em que nós, se ouvíssemos com um pouco mais de atenção as pessoas que sabem mais do que nós, ou seja, não quiséssemos ser tão independentes, ganharíamos muito. Por isso, com frequência acontece que depois temos que chegar a um pouco mais velhos para dizer, se eu tivesse ouvido o meu pai, ou se tivesse ouvido um conselho que alguém me deu, porque este caminho de independência, rapidamente, ele resvala para a autossuficiência.
É por isso que nós passamos, em certas idades, parece que estou a fazer aqui um grande caminho, mas vamos lá chegar. Há uma idade em que nós lutamos muito, mesmo quando fomos educados num caminho cristão ou como crentes em Deus, há aquela idade em que, no fundo, nós temos que chegar ao ponto de reconhecer, se nós queremos reconhecer a nossa dependência de Deus e, portanto, que a vontade dele é melhor do que a minha, ou se queremos ser, mais uma vez, autossuficientes. Esta parece-me ser a razão pela qual, desde o início, o engodo de Satanás está ligado com a ideia de querer ser independentes ou soberanos. No fundo nós queremos reconhecer que, mesmo sendo adultos, capazes, na verdade, nós somos dependentes, ou se queremos assumir totalmente e isoladamente a nossa total independência. Quando nós pensamos no texto que está em Gênesis e quando a história do pecado entra no Éden, o que é que nos diz ali? Há bocadinho falámos aqui da serpente, de facto este é o texto que diz que a serpente era a mais astuta de todos, era o mais astuto de todos os animais, e quando falou à mulher, o que o texto nos diz é que a serpente disse, Deus disse que não comerás de toda a árvore, Eva confirmou, e então a serpente, o diabo, vai dizer à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É possível neste contexto dizer que a grande batalha entre Deus e Satanás é pela mente humana? É trabalhar na mente humana? É seguramente na mente humana. E o foco da minha reflexão aqui neste momento é que o que atrai o campo de batalha na mente humana é quem é que governa. E a grande atração para o ser humano não é ser Satanás a governar. Satanás não aparece dessa forma. Satanás não diz a Eva nenhuma vez que eu quero governar. Reparem, se Satanás nos aparecesse, fosse em que forma fosse, e nós estivéssemos conscientes de que era uma entidade que queria controlar, era muito mais fácil dizer que não. O problema é que o engodo não é Satanás controlar. O engodo é eu controlar. O que significa que a batalha, o conflito em que nós estamos metidos, é uma batalha entre eu e Deus. Não é entre o diabo e Deus. Em mim não é entre o diabo e Deus. Porque a lógica é de que eu quero ser independente, eu quero ser senhor, eu quero ser soberano. Satanás entendeu isto tão claramente que desde o início disse, os teus olhos vão abrir-se e tu vais ser como Deus. Ora, é muito atrativo eu ser como Deus. Ser como Satanás não é atrativo para ninguém, mas ser como Deus é atrativo, porque Deus é todo poderoso, sabe tudo, é capaz de tudo. E isso é o que eu quero. E por isso a luta passa-se aí. Eu creio, agora estavas a falar nisso e eu pensei aqui num versículo bíblico, em Gálatas 2:20, em que o apóstolo Paulo faz uma caminhada com Deus de tal maneira que ele vai precisamente dizer o contrário daquilo que estás a dizer, ou seja, ele vai dizer que não sou eu que quero controlar, mas Cristo quer que Cristo controle a minha tal vida. Qual. Porque ele vai dizer aqui, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele no fundo descobriu isso. Na minha vida eu quero que seja Cristo a controlar e não eu. Por isso é que podemos dizer, resumindo mesmo numa frase, seria o seguinte: o engodo da tentação é eu saber o mesmo que Deus para não precisar dele. É isto que é atraente, é não precisar de Deus. É por isso que nós hoje, quando vemos teorias, visões que podem ser desde científicas ou até filosóficas, ou políticas, Também. tanto no mundo filosófico, científico como político, existem alternativas que, se nós pudéssemos dizer qual é a base dessas alternativas, é dizer o seguinte: tu não precisas de Deus nem de ninguém, porque tu és suficiente. A ideia de ser suficiente é o último, é o derradeiro engodo satânico. Tu não precisas de ninguém, tu és suficiente, tu podes. Reparem que as ideias humanistas são ideias de autossuficiência. Ora, no humanismo há coisas positivas? Claro que há. Porque a dignidade humana, muitos dos que são os direitos humanos, são coisas que vieram de uma certa revolução humanista. Então não vamos dizer que só há coisas más, mas o engodo está precisamente aí. É que no meio dessas ideias que podem trazer algumas coisas boas, está uma essência, mesmo lá no centro, é tu és suficiente.
E eu acho engraçado que quando vamos a 2 Coríntios, Paulo dava uma expressão muito engraçada sobre quando nós vamos até mesmo à Escritura usando as nossas próprias capacidades. Sim. Porque ele a dado momento, em 2 Coríntios 4:3, ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, quando eu acho que já sei tudo e começo a dizer que o evangelho é muito complicado e que a Bíblia é muito complicada de se entender, eu estou-me a pôr no campo do inimigo. Porque o inimigo é que põe-se a dizer que eu preciso de um líder espiritual para poder compreender a Bíblia. Eu preciso de alguém mais que me venha dizer como é que são as coisas. Quando depois o próprio apóstolo João, quando deixava no capítulo 5 e no verso 39, dizia: examinas as Escrituras porque julgas ter nela a vida eterna e são elas mesmo que testificam de mim. Ou seja, a pessoa mais simples que vá estudar a Bíblia vai encontrar na Bíblia a Cristo. E não precisa que ninguém lhe explique nada, porque vai encontrar. E quanto mais estudar, e quanto mais reunir pessoas à sua volta que tenham como mesmo objetivo esse estudo, então eles vão descobrir que realmente, e era o texto que ainda há bocado tinha do apóstolo Paulo, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós apenas como vossos servos. É isso. Ele é que é o Senhor. Cristo é o centro da Escritura. E isto é o fundamental, como dizias há pouco, da batalha pela nossa mente. Quem é que nós temos como alvo? O nosso umbigo? O meu conhecimento? Ou conseguir descobrir aquele que está mais além de mim? Então como é que nós podemos resistir, Daniel? Se outros resistiram no passado por essa batalha pela mente, como é que nós podemos resistir hoje? Olhar para a frente e bem para o alto. Nós somos muito rápidos em ir atrás de objetivos curtos. Eu quero dominar este mundo e tenho um Deus que me oferece todo o universo para poder desfrutar. Nós tanto queremos ser conhecedores como Ele, que acabamos por não desfrutar do privilégio de o servir. Porque eu gosto de uma personagem em particular chamada José. Este José, no Velho Testamento, era um ser humano que perdeu tudo, virou escravo. Não tinha nada que era dele. Mas nessa condição, era o jovem com mais poder de compra em todo o Egito. Porque tinha ao seu dispor a carteira do chefe do exército do faraó. Ele, quando ia ao mercado, fazer o que quer que seja, ele tinha todo o potencial disponível. É isto que Deus faz connosco. Ele põe-nos ao nosso dispor um livro com todo o conhecimento sobre o soberano do universo. Mas nós quantas vezes vamos deixar a nossa mente apenas em saber como é que eu vou conseguir fazer um nome nos 30, 40, 50, 100 anos que eu esteja nesta terra? Eu gosto muito de falar com pessoas de idade e há duas maneiras de lidar com elas. Podem ser pessoas de idade ou podem ser jovens há mais tempo. Tudo depende do ponto de partida. Se eu tomar como ponto de partida o tempo que eu passo nesta terra, uma pessoa com 70 anos já é uma pessoa de idade. Se eu tomar como ponto de partida a possibilidade de ter uma eternidade, 70 anos, ainda estou no meu início de vida. E aqui vem a grande segurança que pode ter alguém que põe os olhos em Cristo. Quando eu ponho os olhos em Cristo, eu já não vou ter na equação apenas os 70, 80, 90 anos que passo nesta terra. Há algo mais que me pode gerar a felicidade e um bocado de problemas que tenha nesta meia dúzia de anos que cá está. Como diz o povo, esta vida são 2 dias e um já vai na conta. Mas esta vida pode não se resumir apenas aos 2 dias que estou nesta terra. Pode ser simplesmente também, como outro autor português dizia, que o dia de hoje é o início do resto da vida. Duas maneiras diferentes de olhar que a nossa própria gíria popular tem. Eu posso olhar como meio da minha vida já percorreu e estou a lutar para me manter, ou simplesmente é o primeiro passo para toda uma eternidade. Isso fará mudar certamente a nossa forma de enfrentar a vida. Então, o que estás a dizer, no fundo, é que no grande conflito que vivemos, a nossa atitude face a esse conflito também faz com que nós possamos ser mais felizes ou não, dependendo também da nossa atitude. De onde é que eu consigo basear a minha motivação?
Eu não posso pensar, se eu penso no livro da Bíblia como sendo uma mera história, eu vou continuar a estar na busca do meu conhecimento. Quando eu encontrar na Bíblia o testemunho daquele a quem eu sigo, então tenho todo um universo de descobertas para fazer. E uma coisa eu sei, como dizia o pastor Pedro, desde o início, que o homem é levado a dizer: eu sei, eu descobri, eu fiz. Até se vai à Bíblia quantas e quantas vezes dizer: se isto está profetizado. Não, isto não foi profetizado nada. Isto foi escrito mais tarde e chegam-nos à frente só com data errada, só para enganar. Quando na prática o que está a acontecer é: eu não quero acreditar. E então vou arranjar argumentos que não têm, na maior parte dos casos, qualquer colagem até à própria ciência, mas eu uso os argumentos porque alguém disse. E acabamos por estar baseados nas nossas opiniões, nas opiniões de outros, porque alguém supostamente mais conhecedor o disse, quando na prática, se eu simplesmente aceitasse que há um Deus neste universo, então realmente é possível haver a profecia. E se é possível haver a profecia, então tenho todas as razões para acreditar nele. Muito bem. Falámos aí há pouco, o Pedro leu aquele texto de Atos que fala precisamente dos lobos que entrariam no meio do rebanho, não é? Será possível, Pedro, dizer que ainda hoje há pessoas que distorcem as escrituras para alcançarem os seus próprios fins? E se sim, como é que nós podemos ver essa estratégia ainda hoje do inimigo a atuar? Sim, de muitas formas o inimigo continua a atuar, mesmo tendo nós acesso livre à palavra de Deus, porque a verdade é essa, nós temos esse acesso, não é? Ele não nos está vedado de maneira nenhuma. Deixou de estar. Já houve tempo em que esteve, não é? Hoje está mais aberto do que nunca. Por isso é evidente que hoje a luta do inimigo não pode ser a mesma, não pode ser equiparada, não é? Por isso é que hoje não há dúvida que o inimigo, a luta tem que ser por soberania. A soberania é um aspecto central na Bíblia. No fundo está conectado com todo o tema da adoração, não é? Aquilo que é soberano é aquilo que eu adoro, é aquele diante de quem eu me curvo, não é? É interessante que o reino de Deus, não é, que é um dos grandes temas sobre os quais Jesus tanto falou, e Jesus dizia que o reino de Deus não está aqui nem está ali, ele não veio com aparência exterior. Não é? Isto aponta-nos para esta ideia de que aquilo que o inimigo procura é, através, seja qual for o instrumento que está à disposição, encontrar ferramentas para que ele seja soberano sobre as minhas decisões. É por isso que para algumas pessoas a Bíblia pode ser a fonte de se perderem, na verdade. Porque se a Bíblia me levar a mim a um ato de rebeldia, no sentido de eu quero ser soberano, é evidente que a Bíblia pode ser a minha pedra de tropeço. Por isso é que os tais lobos cruéis, obviamente, que eles existiam dentro da própria igreja. O ponto é que o inimigo apresenta-nos propostas diversas. Elas podem vir na forma de trabalho, vícios diversos. As forças do inimigo podem vir na forma de propostas espirituais. A questão é como é que eu respondo a essas manifestações que estão diante de nós, e nós precisamos de aprender humildemente a buscar na palavra de Deus inspiração. Que bom, que bom. Estamos mesmo a terminar. Foi excelente este debate, esta partilha, mas ainda há um tempinho para vocês deixarem uma última mensagem para os nossos telespectadores. Eu talvez comece pelo Daniel e depois o Pedro poderá deixar essa mensagem. 1 minuto cada um. É bom, é assim, eu gosto de deixar aquilo que a mim me mexe muito. É um pequeno verso em 1 Tessalonicenses 5:21, quando Paulo advertia: examinai tudo, retendo o bem. Nós vivemos numa era de suposta informação, mas que muitas vezes é de desinformação. E se há um conselho que eu gosto de ter para mim e que deixaria para qualquer um que se apresente como estudioso da Bíblia, é: analisa tudo. Por ti, não recorras à opinião dos outros. Há muitas influências, há muita gente a querer levar multidões atrás de si. No dia em que escolheres por ti descobrir a Bíblia, não vais descobrir só a Bíblia, vais descobrir um Salvador pessoal, e acredita que aí vais encontrar a felicidade. Amém. Obrigado, Daniel. Pedro, 1 minutinho.
É verdade, nós dizíamos no princípio, tu referias que este tema que estamos a estudar, intitulámo-lo A Luz que Brilha nas Trevas, não é? Nós temos que reconhecer que as trevas estão à nossa volta de muitas formas. Eu lembro-me das palavras, as palavras do apóstolo Paulo, não é? Que dizia que que Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Ele escreveu isto aos Colossenses. Então, se é verdade que o reino das trevas existe, também é verdade que é possível ser transportado para fora dele. Para isso nós precisamos de concentrar os nossos pensamentos, as nossas intenções, o nosso tempo e investir em tudo aquilo que nos ajuda a ser transportados para o reino da luz. Por isso, invista em tempo de intimidade com Deus e com a sua palavra, porque esse é o tempo através do qual Ele nos transporta para o seu reino. Amém. Amém. Muito obrigado pela vossa presença. Foi um prazer ter-vos connosco. Você foi nosso. Paulo. E nós chegamos ao fim de mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Este episódio que foi tão extraordinário, A Luz que Brilha nas Trevas. Muito obrigado por ter estado desse lado, quer tenha sido na Mel, no YouTube da Novo Tempo Portugal, nos canais dos nossos parceiros ou em áudio na Rádio Clube de Sintra. É um prazer tê-lo sempre na Novo Tempo. Quer aprofundar este tema, quer deixar o seu ponto de vista, quer simplesmente dar uma sugestão, pode fazê-lo por mensagem ou ainda através de um telefonema para o 933 93 92 91 933 93 92 91 e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para o ajudar. Fico a encontro marcado para o próximo episódio. Que o nosso Deus o abençoe a si e à sua linda família. E não te esqueça, continue com a sua Bíblia sempre aberta.